Há perguntas que silenciosamente gritam dentro da alma. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que realmente importa nesta vida tão breve e talvez a mais profunda de todas? Qual é o propósito da minha existência? Vivemos uma geração marcada pela velocidade, pela tecnologia, pela conexão constante e, paradoxalmente, pela solidão, pelo vazio e pela falta de sentido. Vivemos em um mundo caótico, um mundo onde os valores estão invertidos, onde a verdade é relativizada, onde a alma humana é atacada por ansiedade, medo, comparação e cansaço emocional. Nunca tivemos acesso a tanta informação, mas nunca fomos tão confusos. Nunca estivemos tão conectados digitalmente, mas tão distantes emocionalmente. Nunca estivemos tão cercados de pessoas, mas tão solitários dentro de nós mesmos. E no meio desse caos, muitos caminham como se estivessem no escuro, sem saber para onde ir, apenas seguindo a multidão, vivendo por viver, consumindo para esquecer a dor de existir. Mas o Criador do Universo, o Deus que te formou, não te criou para viver sem sentido. Você foi criado com um propósito eterno, e esse propósito só pode ser descoberto em Deus. Você não precisa viver mais um dia se sentindo perdido. Você não foi colocado neste planeta apenas para sobreviver. Você foi chamado para florescer, para fazer a diferença, para refletir a glória do Deus que te criou. Seu coração clama por sentido porque ele foi moldado para Deus, e fora dele, nada poderá saciar essa fome de eternidade. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo. Salmos capítulo 103, versículo 19. Quando olhamos para o mundo, podemos sentir medo, desastres naturais, guerras, crises econômicas, fome, injustiça, violência, doenças e desesperança. O mundo geme, a criação sofre, o ser humano se destrói. Mas é preciso lembrar, Deus continua reinando. O trono de Deus não treme. A soberania de Deus não foi abalada pelas crises humanas. Deus não é um espectador impotente diante do caos humano. Ele é o autor da história, o comandante soberano de toda a criação. Nada foge ao seu olhar, nada foge ao seu domínio, nada escapa do seu controle. Quando lemos a Bíblia, percebemos que muitos momentos de crise serviram como palco para grandes manifestações da glória de Deus. Foi em meio à opressão no Egito que Deus levantou Moisés. Foi em tempos de idolatria que os profetas levantaram com coragem. Foi em um mundo romano hostil que a igreja primitiva nasceu e cresceu. O caos que vivemos hoje não é novidade para Deus. Ele continua escrevendo histórias de redenção. Ele continua agindo nos bastidores da humanidade. E, principalmente, ele continua interessado em você. Se tudo parece desabar ao seu redor, lembre-se, Deus ainda está no trono, o mesmo Deus que acalmou o mar, que sustentou Elias com corvos, que guardou Daniel na cova dos leões. É o Deus que cuida de você agora. Nada está fora do controle daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E mais do que isso, ele não apenas reina, ele habita em você pelo seu espírito. O mesmo Deus que governa o universo decidiu fazer de você sua morada. E isso muda tudo, porque se o Rei do Universo habita em você, então você carrega o céu no meio do caos. Você carrega a luz no meio das trevas. Você carrega esperança em um mundo que geme por redenção. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Vivemos em uma cultura que associa propósito com realizações. Qual é o seu propósito? Muitos respondem: ser médico, ser empresário, ser bem-sucedido, ser feliz. Mas propósito não é sobre fazer algo, é sobre pertencer a alguém. Você foi criado para conhecer e caminhar com Deus. Todas as outras coisas, profissão, vocações, sonhos, ministérios, são meios pelos quais o verdadeiro propósito é manifestado. Revelar Cristo ao mundo através da sua vida. Nada pode substituir isso. Nenhuma conquista pode preencher esse vazio. Você pode ser famoso e ainda assim se sentir insignificante. Pode ter dinheiro, aplausos, reconhecimento e mesmo assim se sentir perdido. Mas quando você conhece Jesus, quando você se entrega a Ele, quando você vive para Ele, o coração encontra descanso, o sentido floresce e a alma ganha eternidade.
Conhecer a Cristo não é um evento, é um processo contínuo e diário. É caminhar com Ele na segunda-feira cansativa, na quarta-feira difícil, no sábado solitário. É descobrir que mesmo no silêncio Ele fala, que mesmo na dor Ele está presente, que mesmo na dúvida Ele continua sendo a verdade. Cristo não é apenas um caminho para o céu, Ele é o próprio céu invadindo a terra dentro de nós. E quanto mais o conhecemos, mais entendemos quem somos e por que estamos aqui. O propósito não está no futuro, ele começa no relacionamento com Cristo hoje. A verdadeira alegria nasce da intimidade com o Salvador, e é nesse caminhar diário com Ele que tudo ganha sentido. Você foi feito para Deus, e enquanto tentar viver para si mesmo ou para os padrões deste mundo, continuará vazio. Mas quando render sua vida ao Autor da vida, você descobrirá que tudo se encaixa. Sua história encontra um novo rumo, sua identidade é restaurada, seu destino é selado. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Você não é um acidente, fruto do acaso, ou resultado de uma sequência aleatória de eventos. Pelo contrário, você é a expressão viva do amor, da sabedoria e do plano divino. Desde a eternidade, Deus te conheceu. Antes mesmo do seu primeiro suspiro, Ele te viu, te amou e te formou com um propósito específico. Cada detalhe do seu corpo, cada característica da sua personalidade, cada talento que você possui foi cuidadosamente moldado por Ele. Muitas vezes nos sentimos pequenos, insignificantes, invisíveis, diante da imensidão do mundo. Podemos até duvidar de nosso valor, comparando-nos com outras pessoas que parecem ter mais visibilidade, mais sucesso, mais força. Mas a verdade que a Bíblia revela é que Deus não faz cópias ou repetições. Ele criou você com um chamado singular e especial. Um chamado que nenhum outro pode cumprir da mesma forma. Não importa sua idade, sua história, seus erros ou limitações. Deus está no negócio da restauração e da transformação. Ele olha para você e vê um filho ou filha que são amados, uma obra-prima em processo, um vaso nas mãos do oleiro. Ele tem um plano para a sua vida que vai muito além do que você pode imaginar. Sua missão pode não ser algo grandioso aos olhos do mundo, mas é grandiosa aos olhos do céu. Talvez você seja chamado para ser uma fonte de paz em sua família, um conselheiro que ajuda a curar feridas, um intercessor que mantém a igreja de pé em oração, ou um trabalhador silencioso que serve com fidelidade no dia a dia. Cada papel tem valor eterno. Lembre-se, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. O Senhor te equipa com tudo o que você precisa para cumprir seu propósito. Inteligência, força, sabedoria, coragem e, principalmente, seu Espírito Santo que habita em você. Portanto, confie no plano dele, busque a direção dele diariamente. Permita que Deus revele passo a passo o propósito que Ele plantou em seu coração. Ele não desistiu de você e jamais desistirá. Sua vida tem um significado eterno e a sua missão é uma peça fundamental na grande história do Reino de Deus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo 1. O mundo em que vivemos está longe de ser perfeito. A cada dia somos bombardeados por notícias de guerras, injustiças, crises econômicas, doenças, perdas e tragédias. É fácil sentir-se desanimado, impotente e até desesperado diante de tantos problemas que parecem não ter solução. Porém, como cristãos, somos chamados a olhar além do caos e enxergar uma oportunidade. A oportunidade de ser luz. A luz só é visível no escuro. Quanto mais profunda for a escuridão, mais a chama da luz brilha e mais ela se destaca. Assim é com a nossa fé, com o nosso testemunho, com o propósito que Deus nos deu. Em meio a um mundo caótico, nossa vida pode ser um farol de esperança, uma fonte de paz, um convite para que outros conheçam a Jesus. Não devemos nos esconder nem nos conformar com a realidade turbulenta ao nosso redor. Deus nos chama para sermos agentes de transformação, instrumentos do seu amor, vozes de verdade e mãos que alcançam os necessitados. Cada ato de bondade, cada palavra de conforto,
Cada gesto de perdão tem um poder imenso para renovar corações e reacender a chama da fé. Quando enfrentamos dificuldades, não devemos perder a fé, mas crer que Deus está nos moldando para algo maior. Muitas vezes, os maiores testemunhos nascem das maiores tribulações. A dor, quando oferecida a Deus, pode ser um canal de cura para outros. A lágrima que você derrama pode regar sementes de esperança na vida de alguém. Portanto, não tema o caos. Use-o como um palco para mostrar a força do amor de Deus que habita em você. Seja a luz que os outros precisam para encontrar o caminho, a voz que proclama a verdade, o abraço que oferece conforto. O mundo precisa do seu brilho. Deus te escolheu para resplandecer em meio às trevas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Encontrar propósito em um mundo caótico pode parecer um desafio impossível. Muitas vezes nos sentimos perdidos, confusos, inseguros sobre qual caminho seguir. Mas a resposta para essa busca não está em nossos próprios esforços ou na lógica humana, mas em uma entrega sincera e total a Deus. Confiança é a chave. Confie no Senhor com todo o seu coração, sem reservas, sem dúvidas, sem hesitações. Quando abrimos mão de tentar controlar tudo, quando paramos de tentar entender cada detalhe do plano de Deus com nossa mente limitada, damos espaço para que Ele haja poderosamente em nossas vidas. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Isso significa consultá-lo em oração, buscar sua direção na palavra, ouvir o conselho dos irmãos na fé e estar aberto às impressões do Espírito Santo. Deus é fiel para guiar aqueles que o buscam com sinceridade. Além disso, esteja disposto a servir onde você está, com o que você tem. Muitas vezes queremos algo grandioso, mas Deus quer que sejamos fiéis no pequeno. A obediência nas pequenas coisas é o que abre as portas para grandes bênçãos e revelações. Faça o seu melhor no trabalho, na família, na igreja, no seu círculo de convivência. Lembre-se que Deus não escolhe os mais capazes, mas capacita os escolhidos. Se você sentir que não tem forças ou habilidades, não se desanime. Deus é quem dá a força e a sabedoria para cumprir a missão. E mesmo que o caminho pareça difícil, confie que Deus endireitará suas veredas. Ele fará surgir caminhos onde não há, abrirá portas fechadas, providenciará os recursos e pessoas necessárias. Permaneça firme na fé, mantenha seus olhos fixos em Jesus e você verá o propósito dele se revelar em sua vida, mesmo em meio ao caos do mundo. Viver com propósito é viver conectado ao coração de Deus, é ser participante ativo do seu reino, é refletir a glória do Criador em cada atitude, palavra e decisão. Você não foi colocado aqui para ser um espectador passivo. Deus te chamou para ser luz, sal, esperança e transformação neste mundo que tanto precisa dele. Quando sua vida está alinhada com o plano de Deus, mesmo as tempestades se tornam oportunidades para crescer, para aprender, para testemunhar. Mesmo quando o mundo parece desabar ao seu redor, você pode permanecer firme, sabendo que Deus está contigo, sustentando, guiando, renovando sua força. Hoje Deus te chama a viver com propósito, a buscar sua presença, a ouvir sua voz, a obedecer ao seu chamado. Não deixe que o caos te paralise. Deixe que Ele te impulsione a viver uma vida de fé, coragem e amor, que impacta gerações e glorifica o nome de Jesus. Sua história importa, seu propósito é eterno.